Hoje eu quero falar com você sobre viver o sobrenatural. Viver o sobrenatural. Você precisa se liberar, você precisa abrir o seu coração, você precisa abrir a sua mente para que você possa entrar numa dimensão sobrenatural. É algo que muitas vezes a gente não entende como, porque nós tentamos dimensionar, nós tentamos qualificar, nós tentamos dar a direção para isso, mas perante Deus a coisa é diferente. Olha, se a gente lembrar naquela passagem onde Pedro está com Jesus, né? Na verdade ele está com Jesus, Jesus fala para eles, olha, pega o barco e vão adiante, eu sigo após vocês. E quando Jesus está, vamos dizer assim, eles já estão longe, Jesus vai seguir após eles, Jesus vai andando sobre as águas. E conforme Jesus vai andando sobre as águas, eles já à noite olham, não enxergam direito quem era, e com muito medo eles começam a achar que é um fantasma. Eles estavam diante daquele que estava fazendo milagres constantemente, que pregava milagres, que falava de realização sobrenatural, e naquele momento parece que eles perdem a comunhão, a ligação, a intimidade com esse Deus Todo-Poderoso, e aí começam a entrar na dimensão do medo, do pavor, da dúvida, da incerteza, da ausência de realização. Mas de repente Pedro começa a perguntar quem é. E Jesus disse que era ele. Ele diz assim, se é o Senhor, manda eu ir ter contigo, deixa que eu vá também. E Jesus diz para ele, pode vir Pedro, venha. E aí Pedro sai do barco, sai pisando na água, e aquele momento é um momento realmente de grande interferência espiritual, ou seja, de posicionamento. Quando ele sai pisando na água, quer dizer, ele sai acreditando, ele sai aceitando, ele sai recebendo aquela palavra, aquela manifestação, aquele momento, e aí sim ele pode prever ou começar a entender o que é viver o sobrenatural, o que é andar pelo sobrenatural, o que é entrar no sobrenatural. Só que de repente, quando ele está andando, um vento bate no rosto dele e ele começa a ficar preocupado que ele vai afundar, e ele afunda mesmo. Por quê? Porque quando você quer andar pelo sobrenatural, quer andar nos milagres, quer andar numa dimensão maior, a única coisa que você não pode fazer é colocar os seus olhos nas coisas materiais, na terra. Por quê? Porque o milagre é algo diferente, é sobrenatural, é fora do controle, não tem explicação, não tem lógica, não dá para quantificar, ninguém diz assim, esse milagre é maior, aquele é menor. Se é milagre, não importa a proporção, desde que você peça, olha, se alguém tem um problema lá no dedinho do pé e está lá com uma infecção, uma inflamação e é curado, ou se alguém teve aí um problema de coração e é curado, é a mesma proporção de milagres que está acontecendo num ou no outro. Não existe aquela proporção maior milagre, menor milagre. Isso quem dimensiona somos nós pelo grau de valorização que nós damos, mas perante Deus não existe esse tipo de coisa. Por isso, quando nós queremos andar nessa dimensão profunda, nessa posição maior, primeiro nós temos que ouvir a voz do Senhor, nós temos que ouvir a voz de Jesus. Ainda que hoje alguém diga assim, não dá para ouvir a voz de Jesus, porque eu não tenho como falar com ele, eu não tenho como ouvi-lo, eu tenho dificuldade de ouvir Jesus. Você vai até a Bíblia e ela vai falar, será a boca de Deus falando com você de uma forma especial sobre tudo aquilo que já aconteceu, aquilo que está acontecendo e ainda aquilo que possa vir a acontecer. Há uma manifestação muito forte que entra em nós quando nós entendemos o que Ele quer nos dizer, quando nós entendemos assim que não há privação, que não há nada que possa bloquear, nada que possa impedir quando Deus está operando, quando o milagre está se realizando. A única coisa que pode não acontecer é quando você mesmo não acredita. Se Pedro não saísse do barco, ele não andaria sobre as águas. Se Pedro não acreditasse na palavra de Jesus, ele não sairia do barco. Então tudo isso começa a dimensionar para nós a razão para a realização, aquilo que me chama a atenção, aquilo que me dá, vamos dizer assim, ânimo ou coragem para eu tomar uma atitude. Nós chamamos atitudes de fé, nós chamamos de dimensão de fé. Não é porque você tenha mais fé ou menos fé, é porque você tem fé. Ou seja, quando você vira aquela chave na porta, não é o tamanho da chave ou o tamanho da porta, é virar a chave que faz com que destranque a porta. Nós precisamos entender o que Deus está querendo nos dizer
para este tempo, para esta realização, para as coisas que estão acontecendo. Nós temos visto testemunhos de milagres em todos os lugares. Nós temos visto na igreja, nós temos visto as pessoas falando nas casas, nós temos visto pela internet, nós temos visto tantas coisas acontecerem, e aí não dá para a gente quantificar se a pessoa era mais rica, se a pessoa era mais pobre, se a pessoa era mais inteligente, se a pessoa era menos inteligente. Até alguns dizem assim, que quanto menos a pessoa tiver cultura, né, entre aspas, faculdade, etc, mais ele é aberto a ouvir uma orientação que não seja tão clássica, que não seja tão profunda. Ele ouve e recebe a orientação de uma forma mais leve. Alguns até dizem isso sobre o próprio Jesus quando ele chamou os seus 12 apóstolos. Ele preferiu pegar pessoas que não eram fariseus, que não eram saduceus, que não eram levitas, que não estavam ligados à obra de Deus tão diretamente, porque eles estavam mais abertos a ouvir a orientação e a enxergar as manifestações. Eles estavam lá agora de uma forma diferente. Até tinha assim o que era cobrador de impostos, que Mateus, tinha lá outros pescadores, tinha lá uma porção de gente que tinha nome, que tinha conhecimento. Porém, eles não eram tão espirituais, não eram tão voltados para o lado espiritual. E isso facilitava, sabe por quê? Porque quando você tem menos coisas para se apegar, você acaba sendo mais liberal na transição do mundo para Deus. Ou seja, você busca mais tranquilamente receber o espiritual. Você não quer fazer a raiz quadrada, não quer entrar na equação, não quer avaliar quem é que está dando, não quer saber o tamanho do poder das pessoas que estão à sua volta. Você quer Deus, você quer receber o milagre e ser tocado pelo poder. E é isso que faz a diferença na nossa vida. Então hoje eu queria que você abrisse seu coração para isso. Você quer realmente viver o sobrenatural? Você quer viver os milagres de Deus? Então comece a se liberar, apague um pouco todo o seu conhecimento. Tem um testemunho pessoal meu. Quando ainda era executivo em empresa, eu fiz muitos cursos preparatórios lá, aqueles cursos complementares, etc. Eu lembro na época que eu marcava no caderno todos os cursos que eu ia fazendo, que ia acompanhando, e já chegavam a 51, além da faculdade e outras coisas mais, tinha 51 cursos complementares. Eu achava que aquilo era a minha vida, aquilo era o meu currículo, aquilo era a minha estrutura. Mas quando eu me converti, eu lembro que logo no começo, um dia, eu comecei a falar com Deus, fui orar, eu era um novo convertido, eu fui perguntar para Deus sobre tudo aquilo, e Deus falou para mim assim: agora você arquiva esses seus cursos, que eu vou te dar algo que você nunca teve, que você vai conhecer algo que você nunca viu, e que você vai viver algo que é diferente para essas pessoas que você conhecia. Naquela época eu fiquei assustado, porque eu falei, peraí, eu vou abandonar minha cultura? Deus não queria que eu abandonasse a minha cultura. Deus queria que aquilo não atrapalhasse a presença dele, o poder dele, a manifestação dele. Que eu não quisesse agora comparar se 2 mais 2 eram 4, ou eram 6, ou eram 7, não importa. Milagre não tem número final, ou seja, 1 mais 1 pode ser 150, como 1 mais 1 pode ser 0. E eu preciso estar pronto a receber essa manifestação. Então naquele dia eu comecei a entender um pouco mais que quando Deus quer operar as maravilhas e os milagres dele, a primeira coisa que nós temos que estar com o coração, como estava Pedro: se é o Senhor, diga para eu ir ter contigo. E aí eu saio do barco, saio do meu controle, saio das coisas que me bloqueiam, que muitas vezes me controlam, me dão segurança, entre aspas, né? Eu estou seguro naquilo, então eu saio de lá e vou agora para manifestação do milagre, da realização, do poder, da transformação. É aí que Deus pode mostrar a ele tudo que ele tem de melhor para você. Então neste momento quero deixar essa palavra para você: se manifeste, apaga um pouco, diminui um pouco, se libera um pouco para você viver o poder de Deus. Por que dizem que nos velórios onde as pessoas são quebrantadas para ouvir a voz de Deus? Na enfermidade as pessoas são quebrantadas para ouvir a voz de Deus. Quando as pessoas estão sem emprego, passando dificuldade, mesmo que tenham grandes cargos, é onde elas estão abertas para ouvir a voz de Deus. Sabe por quê? Porque todo aquele controle que ele tinha fugiu das suas mãos. E quando foge das suas mãos, ele é obrigado a segurar nas mãos de Deus e seguir. Então, segura na mão de Deus e vai, porque grandes coisas o Senhor vai fazer na sua vida, em nome de Jesus.